Então, poli vem de muito e ura de urina, então quer dizer que você vai muito no banheiro para poder urinar. Ou polidipsia, outro nome complicado. Poli vem de muito e dipsia de sede. Então, a pessoa bebe muita água, bastante água, ela bebe muita água e vai muito ao banheiro. E excesso de fome. Então, essas alterações, elas são muito características de um paciente diabético. E quem sabe me falar por que a perda de peso repentina ela é um forte indício de diabetes? Qual seria essa relação entre diabetes e perda de peso? Porque a diabetes transforma a gordura em açúcar. Vamos fazer uma análise mais simples, para poder facilitar. Para que eu possa ter a formação de gordura, eu tenho que ter a glicose dentro da célula. Então, o diabetes, como eu não tenho como colocar a glicose para dentro da célula, eu não tenho como armazenar gordura. E o pouco que eu consigo colocar no interior celular acaba sendo utilizado para outras atividades, mais fundamentais do que armazenar gordura. Então, é por isso que os pacientes eles perdem peso de forma muito repentina. Então, a partir do momento que eles perdem essa capacidade de produzir insulina, a glicose não consegue entrar, ela vai sempre sendo eliminada, e se ela não consegue entrar na célula, ela não consegue ser armazenada na forma de gordura, que a gordura é simplesmente uma forma que o organismo tem de armazenar grandes quantidades de energia em um espaço mais compacto. Tem uma documentário na você que, de um lado, eu só como alimentos que possuem lipídio, de outro, que só come alimentos que possuem glicose. E ele, no final da pesquisa, ele faz análise, ele percebe que o nível de probabilidade de você ter diabetes, em ambos os casos, eles abaixam, sabe? Abaixam o nível de glicose no sangue. E, abaixa a probabilidade de você ter diabetes. E, já no caso, se você come os dois, o nível de diabetes vai se aumentando. Eu queria saber como foi relacionado. Muito bem perguntado. Como eu vou mostrar nos próximos slides, tem um subtipo de diabetes que está intimamente, que é o mais comum, que está intimamente relacionado com o hábito de vida, o estilo de vida. Então, conforme a gente come muita gordura, a gordura ela vai acabando sendo muito mais depositada do que quando você come coisas mais saudáveis, que tem menos teor glicêmico, menos quantidade de gordura. Então, os alimentos mais gordurosos, eles são mais acumulados no organismo, então a pessoa fica mais gordinha. E essa alta presença de gordura impede a ação da insulina. Eu vou explicar mais para frente, espero que eu consiga responder a sua pergunta, vai ficar mais prático, mas tem um tipo de diabetes que é esse, que a pessoa é gordinha, come muito, e conforme você tem muito tecido adiposo, muita gordura, você perde a sua capacidade de processar a insulina, e, consequentemente, a sua célula, você tem até boas quantidades de insulina, ou até mesmo elevadas no sangue, mas ela não consegue atuar, porque a gordura ela produz algumas coisas que impedem a ação da insulina. Então, quando você come alimentações mais saudáveis, a sua chance de ser mais magro é muito maior e, consequentemente, você não vai ter esse adipócito, essa gordura produzindo esses fatores que impedem a ação da insulina. Deu para entender um pouquinho? Mais para frente eu vou falar um pouquinho mais sobre esse tipo de diabetes. E o diagnóstico laboratorial, que é classificado por uma alta glicemia de jejum. Então, o paciente ele tem que ficar de jejum, porque pós-alimentação as taxas de açúcar no sangue crescem muito. Então, se um paciente tem uma alta glicemia maior do que 126 miligramas por decilitro de glicose no sangue, isso aqui é um número que não precisa ser decorado, ok? É apenas um parâmetro de diagnóstico, quer dizer que o paciente ele é diabético. Então, de uma forma geral, nós temos em torno de 100 miligramas por decilitro de açúcar no sangue. Isso em jejum. Os pacientes com pré-diabetes, onde esse processo de alteração metabólica e de regulação da insulina está começando a acontecer, esses níveis variam de 100 a 126. E se o paciente em jejum tem uma glicemia maior do que 126, esse é um paciente diabético. Isso tudo aliado ao critério clínico que é feito pelo médico, pela anamnese, pela entrevista clínica, ok? Então, o paciente que tem altas taxas de glicose aliada com as alterações clínicas, beber muita água, ir muito ao banheiro, perda ou ganho de peso, esse paciente é um paciente diabético. Porém, existem dois tipos de diabetes. Existe um diabetes tipo 1, que é aqui representado por uma criança, e tem o diabetes tipo 2, que é aqui representado por uma pessoa mais velha, com uma barriguinha proeminente. Qual que é a diferença dos dois? Como já se fala que no diabetes tipo 1 é uma doença que acomete mais criança.
É uma doença muito mais rara, porque é uma doença autoimune.